Já parou para pensar que uma simples alteração no pH do solo pode torná-lo ainda mais produtivo? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! Sabemos que as plantas se desenvolvem melhor num pH bem específico. Por isso que ao alterarmos o pH do solo, poderemos ter um melhor resultado no momento da colheita. Mas espera aí, como se altera um pH de um solo, hein? Normalmente se faz a adição de sais, que por hidrólise salina podem chegar ao resultado desejado. Dá uma olhadinha nesse esqueminha aí. Temos um copo com água, se só tivesse água, o pH seria neutro, pH igual a 7, uma temperatura de 25 graus Celsius. Se você colocar um sal ali dentro, hein? Esse sal, por hidrólise salina, pode fazer o pH ser igual a 7, dependendo do sal, pode ser maior do que 7 ou menor do que 7. Isso tudo depende do sal que você está colocando ali dentro. Para que você possa entender melhor essa relação, dá uma olhada em alguns exemplos que vão surgir na aula de hoje. Imagina que o sal é esse aí, ó, cianeto de sódio, NaCN. Vai sofrer hidrólise, então ele vai ser quebrado pela água. Lise quebra hidroágua. Hidrólise salina é o sal que é quebrado. Quebrado de que forma, hein? Vamos lá. A água é H+, e OH-. No caso aqui o sal NaCN é Na+, Cn-. O que vai acontecer é uma dupla troca. O cátion de um vai se unir com o ânion do outro. No caso aqui, o cátion é o Na+, e na água o ânion é o OH-. Então, ao final, teremos NaOH. Continua aí. O Cn-, que é o ânion do sal, vai se juntar com o cátion da água, que é H+. E aí, no final, teríamos HCN. Então, a gente é muito acostumado a ver ácido com base formando sal mais água, na neutralização. Nessa reação, é como se fosse o inverso. Na verdade, o sal e água vão dar origem a um ácido e uma base. Mas vamos devagarinho. O sal, quando está na água, ele fica dissociado. Então, separa os íons aí, vai! Na+, Cn-. Isso porque estão diante da água. E o ácido e a base, hein? Temos que ver a força. No caso aqui, a base é NaOH, que é uma base forte, base feita da família 1A. Se a base é forte, ela tem grande tendência de formar íons. Então, solta os íons aí. Na+, OH-. Já o ácido envolvido, que é o HCN, é um ácido fraquinho, então ele tem muita dificuldade de soltar íons. Então, o que vai prevalecer aí é ele na sua forma de molécula, HCN. Agora que você já tem essa relação, eu te pergunto, olha para um lado, olha para o outro. Tem alguém se repetindo? Tem, nesse caso aqui é o Na+. Se tem de um lado e tem do outro, você pode cortar. Então, o que sobrou para a gente dessa história toda é a seguinte reação. Cn- com a água para formar exatamente OH- e HCN. A gente fala então que sofreu uma hidrólise do ânion. A hidrólise é do ânion, que é uma hidrólise básica. Por quê? Porque lá no final vai gerar uma base, OH-. E por gerar OH-, a gente vai entender como esse meio básico com pH acima de 7. Então, se o sal em questão for o cianeto de sódio, o pH é um pH básico, maior do que 7. Vamos a mais um exemplo, vai! Dessa vez, o sal é o cloreto de amônio. Vai sofrer hidrólise, reagindo com a água. Lá no final, nesse caso, o que gerou foi o hidróxido de amônio e o ácido clorídrico. Você que já pegou o jeitão da coisa, vai. Será um sal, diante da água, solta os íons. Isso diante da água. Lá no final, vem a força do ácido e da base. Nesse caso, a base em questão é uma base fraquinha, dificuldade de soltar íons. Deixa do jeito que está. Já o ácido é um ácido forte, o HCl. Prevalece íons. Solta os íons aí. H+, Cl-. Pergunta que eu te faço. Quem é que aparece de um lado e aparece do outro? Nesse caso aqui, é o íon cloreto. Corta de um lado, corta do outro, subiu. O que sobrou pra gente foi a seguinte expressão. É a hidrólise agora de um cátion. Essa hidrólise de um cátion gerou lá no final dessa história o H+. Se tem H+ no final, o meio está ácido. Então a gente fala que essa hidrólise foi ácida. E pela escala de pH, o meio ácido é um meio que tem pH abaixo de 7. Então se o sal fosse o cloreto de amônio,
a solução ficaria com pH entre 0 e 7, um pH ácido. Terceiro caso de hoje, o sal mais famoso da química, o sal de cozinha, o NaCl. Vai lá, fazendo a hidrólise dele. Nesse caso, teríamos como produto final hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Se é um sal, está na forma dissociada, solta os íons. E o ácido, hein? Nesse caso aqui, o ácido e a base são fortes. Se os dois são fortes, eles vão ficar na sua forma de íons. Solta os íons aí. Na+OH-, H+Cl-. Dá uma olhadinha em quem se repete do início para o final. Nesse caso, são logo dois. O que eu estou vendo, hein? Que o Na+ aparece de um lado, aparece do outro. Corta ele aí, vai! E o Cl-, hein? Aparece de um lado, aparece do outro. Também corta. Nesse caso aqui, então o que sobrou foi água apenas, soltando em H+ e OH-. Então a gente fala que não houve hidrólise. Mais ainda, por só ter água, a gente vai falar que o pH ficou 7. Então, se porventura você coloca sal de cozinha num copo com água, você não mexe no pH. O pH continua 7. E falamos que não houve hidrólise desse sal. E o último caso de hoje é do cianeto de amônio, NH4CN. Fazendo a hidrólise dele, vai! Produto final, NH4OH e HCN. Solta os íons do sal aí, vai! Soltou os íons diante da água. Pergunta que eu te faço. Olha para o ácido e olha para a base. Os dois são fraquinhos. Se os dois são fracos, vai prevalecer ele junto e não na forma dissociada ou ionizada. Então a cena que a gente tem é essa aí. Vai lá! Quem é que aparece de um lado e aparece do outro que você pode cortar, hein? Nesse caso eu não consigo enxergar ninguém. Você não pode cortar ninguém nesse caso. E aí? Quem sofreu a hidrólise? Foi o cátion ou foi o ânion? Nesse caso falamos que foi uma hidrólise do sal, tendo em vista que ele está inteirinho lá no início. E aí, qual é o pH, hein? Quando tem a hidrólise do sal, a tendência é o pH ficar aproximadamente 7. Um pH neutro. Aproximadamente 7. Mas normalmente o que pode acontecer? Ele pode te dar valor de Ka ou Kb desses caras aí. Se porventura a questão falar que o Ka está um pouquinho acima do Kb, é porque tem a maior força do ácido do que a base. E aí o pH ficaria ligeiramente ácido. Um pH um pouquinho abaixo de 7. Se porventura a questão falar que o Kb foi maior que o Ka, é porque a força da base é um pouquinho maior do que a do ácido. Então o que vai prevalecer é um pH um pouquinho básico, um pH um pouquinho acima de 7. Ou pode acontecer do Ka ser rigorosamente igual ao Kb. Aí você pode afirmar que o pH vai bater 7 e o meio está neutro de verdade. Fechando a nossa aula de hoje, eu trago um pedacinho para quem vai fazer prova específica de Química. Tem um assunto chamado constante de hidrólise. Vamos aproveitar a primeira hidrólise da aula de hoje, que tinha como reação final essa que está surgindo para a gente aí. Vai lá! Para que a gente possa montar a constante, você pensa assim, eu sei, é produto sobre reagente. Perfeito. Nesse caso aqui, como veio de um sal, a gente vai falar que foi uma constante de hidrólise. E aí seria produto sobre reagente. Mas a água não está aparecendo. É porque a água, como solvente, ela é constante, então ela não aparece. Então a constante de hidrólise para essa reação ficou sendo produto sobre reagente sem água. Aproveitando aquela equação final do segundo caso de hoje, mais uma vez, constante de hidrólise. Produto sobre reagente. Mais uma vez, a água de fora. Então não é difícil montar uma constante de hidrólise. Esse nomezinho que quando aparece, muita gente não sabe. Pensa como se fosse o KI, o Ka, o Kb. Produto sobre reagente. A diferença é que vem de uma equação de hidrólise. Mais ainda, matematicamente, tem uma formulinha de uma relação importante da gente, que é o seguinte: constante de hidrólise é igual a Kw sobre Kb, ou então, constante de hidrólise é Kw sobre Ka. Será sobre Kb quando você tiver feito uma hidrólise do cátion. Será sobre Ka quando tiver feito uma hidrólise de um ânion. Mas isso é bem específico mesmo. Para você que é do vestibular de medicina, vale a pena dar uma conferida nisso, hein? Bata no peito e grita assim, eu sou o Química Nota 10. Fique ligado até a próxima aí. Valeu!